Olá, bem-vindos! Estamos em mais uma edição do Auditando, o videocast da sua AFISVEC. Hoje, iremos falar sobre o 10º Fórum da Administração Tributária, que acontecerá no dia 1º de outubro, no Hotel Plaza São Rafael, em Porto Alegre. É um evento de grande relevância para a atualização e o debate entre os auditores fiscais da Receita Estadual. O encontro terá como linha central a reforma tributária e o futuro das administrações tributárias. A mudança fiscal impactará na vida de todos os cidadãos brasileiros. Para isso, a Associação dos Auditores Fiscais da Receita Estadual do Rio Grande do Sul, a AFISVEC, convidou renomados palestrantes para ampliar e aprofundar o debate. A abertura do evento está marcada para as 9h30 do dia 1º de outubro. Participe, entre no site e faça logo a sua inscrição. Para falarmos sobre este evento e aprofundar um pouco sobre o tema, convidamos o presidente da AFISVEC, Eduardo Jäger, e o vice-presidente institucional, Marcelo Ramos de Mello. Bem-vindos! Obrigado. E eu já começo perguntando ao nosso presidente, Eduardo Jäger, para que ele possa nos falar qual é a importância desse evento, qual é a importância do fórum, que está já na sua 10ª edição. É um evento muito importante nesse momento em que a reforma tributária está sendo regulamentada. E eu reforço ainda neste ano que nós não conseguimos realizar o nosso tradicional encontro do fisco, que seria realizado na cidade de Canela, no mês de maio, justamente quando se agravou a situação das enchentes aqui no estado do Rio Grande do Sul. Então, foi impossível a gente realizar aquele evento. E nesse momento agora, então, se retoma esse assunto da reforma tributária. As leis complementares estão em votação, estão em apreciação, tramitação no Congresso Nacional. E é um momento que, enfim, há 10 anos já, né, sua 10ª edição, é um evento tradicionalmente realizado em Porto Alegre durante um dia, em que os auditores fiscais da Receita Estadual do Rio Grande do Sul param para refletir e tratar de temas importantes para a categoria. E nesse ano, nada mais importante do que a tramitação da reforma tributária no Congresso Nacional. Eu já passo para o Marcelo, pegando essa bola, para que tu possas nos atualizar um pouco de como é que está essa tramitação, né? E que tu pudesse falar um pouquinho sobre a questão do IBS, né? Antes disso, só complementando, Eduardo, o nosso fórum, ele tradicionalmente, né, ele é alusivo ao Dia do Auditor Fiscal, dia 21 Muito bem de lembrado, setembro. Né? Normalmente a gente não consegue fazer no dia 21, porque dia 20 é o nosso feriado Farroupilha. Então, próximo ao dia 21, geralmente a gente faz o nosso evento. Nesse ano retardamos um pouco, também por causa dos palestrantes, para ajustar os palestrantes que escolhemos. Então, dia 1º de outubro, todos os colegas aí compareçam, se inscrevam, compareçam, que é um debate muito bom. E para falar sobre o IBS, nós convidamos o Ricardo Oliveira, né? De Minas Gerais, colega de Minas. E o Rafael Maffini. Rafael Maffini, advogado, tributarista, administrativista, até constitucionalista também, professor. E o colega vai nos dar a parte mais prática, né? Ele que trabalhou muito nos grupos de trabalho da COTEP, junto com outros colegas, na construção desse novo modelo, que está, como o Eduardo falou, em trâmite lá no Congresso Nacional. Já foi aprovada uma primeira etapa na Câmara, depois vai passar pelo Senado, vai sofrer alterações, retorna para a Câmara. Mas, diferentemente da PEC, a PEC a gente chama de ping-pong, né? Cada alteração, ela volta para outra casa até que o texto seja o mesmo, né? No caso da lei complementar, ou das leis complementares, é apenas uma ida para outra casa e um retorno para analisar as mudanças que foram feitas na outra casa. Então, a gente já tem minimamente um texto, 2 textos, né? São 2 leis complementares, a PLP 108 e o 68, um sobre o IBS e CBS e outro sobre o Comitê Gestor.
A parte, assim, que nos vai demandar muito trabalho, muito estudo, muita parceria com as demais administrações tributárias é justamente essa parte que envolve o Comitê Gestor, né? O Comitê Gestor é um outro ente, ele não é União. Onde impacta nas administrações tributárias. Não é União, não é Estado, não é Distrito Federal e não é município. É um outro ente que vai nos ajudar a coordenar toda a nossa atuação como auditores fiscais. E aí os auditores fiscais da União, dos Estados, de Distrito Federal e municípios. Esse é o ponto importante que a gente vai ter que trabalhar a partir de 2027, provavelmente, que é onde a reforma começa a funcionar mais a pleno. Nós já estamos estudando essas formatações e temos que evoluir nisso. Essa que é a verdade. Principalmente na questão dos municípios, porque eles têm muita diferença. Nós temos municípios hoje, estávamos lá na abertura do SEMAT, que é da IAMU. Porto Alegre é uma capital e bem estruturada na sua administração tributária, mas temos outros municípios aqui no interior gaúcho que sequer têm administração tributária. Então a gente vai ter que compor essas diferenças e ajudar os municípios a, aos poucos, irem construindo a sua administração tributária. É um grande desafio. De que forma as entidades estão trabalhando neste momento, né? A FISVEC, a FEBRAFIT, para que esse impacto não seja tão nocivo assim as carreiras, né? Como é que vocês estão trabalhando lá em Brasília com isso? Então, eu diria que nós ainda estamos incipientes nisso, né? A gente se preocupou mais com os textos que estão tramitando, mas a parte operacional prática, ela ainda não foi adiante. A gente tem questões de carreiras diferentes, né? Cada estado, cada município, a própria União, né? Existem também outras questões que num mesmo estado existe mais de uma carreira. A gente sempre faz aquela distinção da carreira que tem a competência e é responsável pelo lançamento do crédito tributário. Muitas vezes existem outras carreiras que não têm essa competência, mas existem estados onde duas carreiras fazem o lançamento do crédito tributário em situações específicas, né? E é uma questão que a gente vai ter que estudar com mais vagar. Existem muitas incertezas no momento, né? A gente tem muitas incertezas, tem mais incertezas do que certezas, né? E nesse ponto, inclusive, o fórum ele traz esse debate do futuro das administrações tributárias com a participação da superintendente da Receita Municipal de Porto Alegre, então a administração municipal da capital. Que vai estar aí a Sandra Marluza Severo, né? Isso, e com o representante também da Confederação Nacional dos Municípios, um auditor fiscal também, o Eudes Santa Cruz. Isso, e juntamente com o nosso subsecretário da Receita Estadual, o Ricardo Neves Pereira, trazendo a visão dos estados. Né? É uma novidade. Um amplo debate aí, né? Esse vai ser o grande, eu acho que existem diversos desafios na implementação dessa reforma, né? E um dos questionamentos que a gente mais recebe é como se dará o trabalho das administrações tributárias com a implementação da reforma. Como é que vai ser esse trabalho em conjunto? Como é que se dará essa coordenação, não só entre estados e municípios, que vão trabalhar no mesmo tributo, mas nós temos um tributo muito semelhante, um espelho, né, que é a CBS de competência da União. Então, como é que vai se dar essa integração também de estados e municípios com a União? Como é que vai funcionar esse sistema? Então, na verdade, as entidades estão debatendo muito, né? No âmbito da FEBRAFIT, nós temos a comissão técnica, que se reúne semanalmente para debater textos, opções, fazer propostas de funcionamento, né? A questão do pagamento do imposto, o split payment está sendo muito discutido, como é que vai se dar, se isso vai ser implementado ou não vai, entre outras alterações, né? Mas, sim, o texto que foi aprovado e os textos que estão em tramitação no Congresso têm contribuição dos auditores fiscais estaduais, dos municípios, enfim, de diversas entidades que interagem no Congresso Nacional
com o seu conhecimento técnico. E a FISVEC está presente nisso. E a FISVEC participa através da FEBRAFIT, né, e diretamente também contribuindo lá nos fóruns. Importante isso, bem importante esse debate. Como o Eduardo falou, nós temos muitas incertezas, mas nós já temos algumas certezas. Aqui vou citar uma não muito boa, né? Nós estamos perdendo competência legislativa. Digamos assim, com o fim de ter uma legislação nacional e, portanto, harmonizada, mais harmonizada, e talvez simplificando, né, para os contribuintes, nós, estados, nós, municípios, estamos perdendo autonomia. Né? Vai restar ao governador e ao prefeito, né, definir uma alíquota. E ainda uma alíquota dentro de uma faixa de referência. Não é livre. E a questão de benefícios fiscais, por exemplo, está sendo discutido, inclusive, na Assembleia aqui, nós não teremos mais benefícios fiscais do jeito que temos hoje. Né? Hoje nós temos benefícios no ICMS. Teremos benefícios orçamentários, talvez. Né? E o Fundo Nacional de Desenvolvimento Regional não vai ser uma parte significativa para um estado que nem o Rio Grande do Sul. Ele vai, provavelmente, beneficiar mais os estados do Norte e Nordeste. Pois é, nós podemos perder empresas interessadas em... Isso é uma coisa que, assim, com certeza irão acontecer realocações de investimentos. Isso não tem dúvida. Né? Para algumas nós vamos perder, algumas nós vamos ganhar. Enfim, as empresas vão se readequar de acordo com a sua logística, com a melhor, alocação de seus recursos, onde alguma coisa vai acontecer. É incerto, alguns setores, né, vão se desenvolver, outros vão ir para outros estados, enfim. Mas o que o Marcelo está trazendo, eu acho que trazendo hoje, né, na situação que nós vivemos com as enchentes, foram adotadas diversas medidas tributárias aqui no estado. Exato. Né, de compensação. Isso não vai mais poder ser feito unilateralmente. O estado vai ter que negociar no âmbito nacional que tipo de medidas poderiam ser adotadas, como dilação de prazo de pagamento, como isenções, enfim, descontos de pagamentos de tributos, né? Além de medidas administrativas que foram adotadas, suspensão de parcelamentos. Isso tudo, daqui para frente, vai ter que ser tratado em nível nacional, né? Em parceria com os demais estados e municípios. Há uma perda de autonomia. Há uma perda de autonomia que pode ser, aparentemente, tem suas vantagens. Isso mesmo em situação de emergência, por exemplo? Mesmo em situação de emergência. Não tem essa previsão. Não tem essa previsão. Não há exceções. Ficou uma brecha ainda na legislação, isso. É que quando se fala em benefício, muitas vezes tem aquela conotação negativa de que está se beneficiando um empresário, o setor privado, mas muitas vezes são medidas necessárias em situações de emergência. Sim. E nós já passamos por algumas, né? E a última agora foi, então... eu acho que é importante puxar esse gancho, porque, assim, essas medidas que são rápidas não serão mais tão rápidas de fazer. Né? Mas, enfim, isso tudo em nome da simplificação, da transparência, da eficiência, do modelo, que é o que... está se trazendo que o novo modelo tributário vai trazer. Isso vai estar sendo em debate no dia 1º de outubro. E isso vai estar sendo debatido no dia 1º de outubro. E tem um ponto importante também, não querendo mudar de assunto, mas no fórum, que serão 2 premiações, né? Queria que tu falasse um pouquinho, que uma é a medalha Annelise Toffer Abrantes, é isso? Isso. Que é uma homenagem que reconhece contribuições significativas das mulheres auditoras fiscais. E por que com esse nome? Porque ela foi a primeira auditora fiscal do estado. Isso. De onde veio essa ideia? Por que dessa premiação? Eu fico muito feliz de ter tocado nesse ponto. Era uma premiação que era para acontecer lá no nosso encontro do Fisco em maio, né? Não conseguimos fazer. Então a colega surgiu essa ideia de premiar, reconhecer a atuação feminina dentro das carreiras de administração tributária. Eu tenho dito assim, nós temos uma carreira masculinizada. Eu não digo que é machista, mas predomina. Nós temos menos de 20% de mulheres na nossa carreira.
E isso, em outras carreiras de Estado, já não é uma realidade. Hoje, a maioria dos concursos da área jurídica passam mais mulheres do que homens. Na nossa carreira continua. E eu tenho dito assim, nós nunca tivemos uma subsecretária da Receita Estadual. Nós nunca tivemos uma presidente da FISVEC. Por enquanto. Então, é importante reconhecer o trabalho das colegas Bacana isso. E reconhecer que é mais difícil. Para a mulher é mais difícil. Né? Além de ser uma minoria, de ter que se impor numa mesa que muitas vezes só tem uma mulher debatendo. E, além do mais, tem todas as questões ainda de uma sociedade machista, em que a mulher tem que se desdobrar em dois, né, no ambiente de trabalho e no ambiente doméstico, né? É muito interessante, no nosso livro dos 70 anos, tem a história dessas mulheres pioneiras na nossa carreira, né? E nós, uma das medalhas que nós acabamos entregando e vamos mostrar lá durante o encontro, da colega Miriam Blesman, que ingressou em 1962, se não me engano. Ela está com 99 anos, lúcida, e ela nos contou histórias riquíssimas da época em que ela ingressou, da dificuldade que era. Se hoje é difícil, imagina na década de 60. Né? Então, é importante reconhecer e estimular as mulheres a assumirem cargos e posições dentro da Secretaria da Fazenda, dentro das nossas entidades de classe. Que bom que a FISVEC está reconhecendo o trabalho, o papel da mulher, né? Isso é fundamental. E nós temos mulheres na nossa diretoria, né? Temos mulheres na nossa diretoria e temos mulheres muito competentes na nossa carreira. Na carreira, exatamente. Então não percam o nosso evento. Quem não se inscreveu, por favor, vá até o site da FISVEC, www.afisvec.org.br, e inscrevam-se. A programação está toda no site, tá? Lembrando que foi aberta a inscrição a não associados mediante custo de R$100, porque vai ter almoço e um coquetel. Então, não associados da FISVEC também podem participar, mas daí mediante o pagamento desse valor para custear as despesas de alimentação. Então, isso, muito obrigada. Por hoje é isso. Lembrando de novo, inscrevam-se, vão até o site. Esperamos vocês no nosso fórum. Até mais.